criaturas, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós hoje estamos aqui para mais uma história linda, e que essa história fala de obediência. Vocês sabem como é bom obedecer, né? A Bíblia nos ensina a obedecer. E vocês sabiam que a obediência nos traz vida? Aí você está pensando, como assim, tia? Obediência nos traz vida. Já pensou, se você visse o sinal vermelho e atravessasse sem você obedecer às leis de trânsito, você ia ser atropelado, né? Então, e quando a nossa mãe, ela fala, não faça isso, não faça aquilo, e a gente precisa obedecer, porque ela quer o nosso bem. Ela sabe as coisas que a gente pode ou não pode fazer, né? E a história de hoje vai nos contar que é obediência. E essa obediência trouxe vida, muita vida. E quem vai contar essa história pra gente hoje é a tia Jéssica. Conta aí, tia Jéssica. É isso mesmo, tia Rose. Obediência. Acredito que essas crianças já devem ter escutado bastante sobre obediência. Obedeça o papai, obedeça a mamãe, não é mesmo? Mas hoje nós vamos falar sobre obediência a Deus. E a história que nós vamos contar encontra-se lá no livro de Gênesis, capítulo 6, 7, 8 e 9. Acredito que você já tenha escutado bastante sobre essa história. A história de Noé. Lá nos tempos bem antigos, bem lá atrás, bem no começo de tudo, os homens e as mulheres, eles estavam vivendo totalmente afastados de Deus. Eles brigavam entre si, matavam uns aos outros, eles estavam vivendo totalmente na perversidade, totalmente afastados daquilo que Deus queria que eles vivessem. Eles estavam vivendo totalmente uma maldade que Deus resolveu acabar com aquilo tudo, acabar com aquela terra, acabar com aqueles homens e tudo que estava acontecendo naquele momento. Mas será, tia, que Deus vai acabar com tudo isso e não vai sobrar nada e ninguém? Não. No meio daqueles homens, Deus encontrou um homem que era justo e bom, um homem íntegro, que estava totalmente vivendo o contrário daqueles homens maus. Este homem, Deus escolheu para entregar uma missão, que era construir uma grande arca. Deus falou com Noé, Noé, construa uma grande arca entre você e sua família e os animais, um casal de cada espécie de animal, porque eu vou acabar com toda esta terra. Mas você, sua família e os animais eu vou salvar. Mas para salvar eu preciso que você me obedeça e construa um grande barco para que entre todos vocês. Será que Noé ele foi obediente a Deus? Sim, Noé construiu um grande barco e obedeceu a Deus e fez conforme Deus havia lhe ordenado. Ele foi lá e esperou que cada espécie de animais entrasse na arca. E assim foi. O macho e a fêmea de cada animal foi entrando na arca. Os leões, elefantes, cavalo, tantos animais que vocês devem saber, não é mesmo? Eles foram entrando na arca e por fim Noé, sua esposa, seus filhos também entraram na arca. E Deus, ele fechou a porta daquele grande barco da arca e aí mandou chover e deu aquele grande dilúvio. Mas Noé, sua família e os animais estavam a salvos. Mas toda aquela humanidade ruim, todos aqueles homens ruins morreram. Toda a terra acabou, mas a arca e Noé estavam lá, seguros, porque obedeceram a Deus e fizeram conforme Deus havia ordenado. E aí, depois de muitos dias, Deus fez com que a água cessasse, que aparecesse novamente a terra e o barco ele pôde parar. E Noé, sua
família e os animais saíram da arca. E Deus fez uma aliança com Noé. Colocou um arco-íris, que é o símbolo da aliança de Deus com Noé, e disse que aquele seria um símbolo que jamais aconteceria novamente o dilúvio. E assim, Noé, sua família e os animais começaram a nova história da humanidade. Mas para isso, Noé, ele foi obediente a Deus, não é mesmo? E nós também precisamos ser obedientes a Deus. Deus deixou conosco a sua palavra. E na palavra de Deus, como exemplo, tem várias coisas que nós precisamos obedecer. Como? Honrando nosso pai e nossa mãe, falando de Deus para as outras pessoas, obedecendo aqueles que Deus coloca em nossas vidas, não é mesmo? Existem várias coisas que nós precisamos fazer e isso nos torna obediente a Deus, obedecendo a sua palavra. Então, crianças, nesse dia, assim como Noé foi obediente a Deus, que vocês também possam obedecer a Deus e a sua palavra. Não é assim, tia Rose? História linda, né? Noé obedeceu e Noé teve vida. Deus o salvou, né? Ele e toda a sua família. E para completar, Deus fez uma aliança com Noé. E a atividade de hoje que nós vamos fazer é essa aliança que Deus fez com Noé. Nós vamos fazer o arco-íris. Presta atenção nos materiais que a tia vai colocar para vocês. Nós vamos precisar de folhas coloridas, canetinhas, tesoura, lápis e borracha, cola, régua. Se você não tiver a folha colorida, faz uma folha em branco. Algodão. Você vai pegar as folhas e você vai riscar uma tirinha, vai desenhar uma tirinha até 26 centímetros por 4 centímetros, tá? E vai fazer isso em todas elas, só que cada uma diminuindo 2 centímetros. A verde com 24 por 4. A amarela, 22 e assim por diante. A rosa e a vermelha. Ou a cor que você quiser usar. Assim, ó, ficou uma escadinha, cada uma com 2 centímetros a menos, tá vendo? E você vai pegar a cola e você vai passar na ponta da tirinha. E você vai colar ponta com ponta, tá vendo? Aí você vai colar as cores que você tem aí, que você fez. Se você não tiver a folha colorida, você pega a folha em branco, corta as tirinhas e pinta cada tirinha da cor que você quiser. Viu? Aí do outro lado, ó, ficou uma escadinha. Mas você vai passar a cola na ponta de cada uma, tá vendo? E assim vai montando o nosso arco-íris. Nós vamos fazer a promessa que Deus fez a Noé, que jamais destruiria a terra com dilúvio. Tá? Olha, tomando forma. Agora você vai pegar o algodão e vai cortar 2 pedacinhos, tá? Se você não tiver esse da caixinha compridinha, você pode usar aqueles que já vêm floquinhos, que já vêm por pedacinho, tá? E vai cortar um tamanho suficiente para que você possa colar dos dois lados. Vai passar cola de um lado e cola de outro. Tá vendo? Vai fazer a mesma coisa do outro lado. Cola de um lado e cola de outro. Isso. Depois nós vamos escrever um versículo. Está em Gênesis 9, 13. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. E você vai passar cola atrás e vai colar no arco-íris. Assim lembramos da promessa. Noé obedeceu
e foi salvo ele e a sua família. Foi muito bom passar esses momentos com vocês, crianças. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo, tá? Queridos, um beijão.